Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série dos Cavaleiros Reais. E aqui a gente vai estar falando mais uma vez sobre alguns extras que tem a ver com os Cavaleiros Reais. Nada super master importante, o vídeo da semana passada também não foi, mas eu sabia que tinha mais alguns detalhezinhos aqui e ali sobre alguns outros Digimons que tinham a ver com os Cavaleiros Reais. E eu queria trazer um vídeo para vocês dentro dessa série porque eu acho que merece, tá? Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo nesse vídeo é conversando sobre 3 Digimons. Esses 3 que vocês já estão vendo aí na capa. Quem conhece mais de Digimon vai saber quem são esses 3. Inclusive, eles são 3 Digimons muito legais, né? Então, o que eu vou fazer vai ser, eu vou citar um por um, e na hora que eu citar ele, eu vou trazer pra você o que ele tem a ver com os Cavaleiros Reais, porque ele tem essa ligação, mesmo que pequenininha, com os Cavaleiros Reais, que torna a história dele ainda mais interessante. Então, de escolhidos, vamos falar mais um pouquinho dos Cavaleiros Reais? Vambora! Então, para começar esse vídeo, eu vou começar falando sobre o Dracmon, ou Dracumon, chame como você quiser, é esse que está aparecendo aí na tela agora para vocês. O Dracmon, pessoal, é um Digimon muito legal. É um Digimon de nível criança, de nível Rookie, que possui uma personalidade de uma criança que adora pregar peças, que adora fazer arte, de uma maneira excepcionalmente pesada e contínua, né? Então, se você assistiu Digimon Tamers, você vai lembrar que lá a gente tinha o Impmon. E o Impmon possui uma personalidade muito parecida, porém, o Dracmon é ainda pior do que o Impmon. Ele constantemente gosta de pregar peças nos outros, e diferente do Impmon, aparentemente o Dracmon não tem um lado onde ele se arrepende de pregar suas peças, não. O Dracmon aparentemente adora fazer esse tipo de coisa, faz parte dele, e sempre ele faz isso. O que acontece é que muitas vezes ele se coloca em grave perigo, em grande risco, enquanto ele está tentando pregar essas peças, né? Ele é muito arteiro, então ele quer continuar sendo para sempre, mesmo quando se tem a ver com Digimons muito poderosos. Então você já deve estar entendendo mais ou menos para onde isso está indo, né? Então, inicialmente no perfil dele é dito que uma certa ocasião ele quase morreu, e ele quase morreu porque ele estava tentando fazer pichações na cara de todas as 4 feras sagradas. Então, se você não sabe quem são as 4 feras sagradas, a gente está falando do Qinglongmon, do Xuanwumon, do Bairumon e do Zukiaomon, que são 4 Digimons gigantescos de nível Mega, deuses do mundo digital, protetores extremamente poderosos e sérios. Dracumon, então, um dia decidiu que ele ia fazer pichação nas caras dos 4, né? E ele foi fazer, e inclusive tá escrito aqui entre parênteses, não é de conhecimento se ele realmente conseguiu fazer pichação nas caras dos 4, mas, ao mesmo tempo, ele quase morreu, então alguma coisa deve ter acontecido durante esse processo. O que acontece, pessoal, é que, aparentemente, o Dracmon, nesse presente momento, ou pelo menos um dos Dracmons, está tentando pregar uma peça nos Cavaleiros Reais. E essa é a conexão que ele tem com eles. Ele decidiu que agora ele vai pregar uma peça neles, ele vai ser arteiro com os Cavaleiros Reais. Então ele vai lá, sei lá, em alguém que nem o Omegamon, que nem o Lord Knightmon, e vai tentar fazer uma pichação na perna dele, ou fazer eles tropeçarem em alguma coisa e tomarem uma torta na cara. Alguma coisa desse tipo ele está tentando fazer. Então, essa é a conexão do Dracmon com os Cavaleiros Reais. Ele está presentemente tentando fazer com que alguns dos, se não todos os Cavaleiros Reais caiam em uma pegadinha, alguma coisa do tipo assim. Então, essa é a primeira conexão extra. Vamos para a segunda. E a segunda conexão extra é mais uma vez com um Digimon que é meio que uma piada pro grupo, né, na realidade, ou pelo menos para um dos Digimons do grupo. É esse que vocês já estão vendo aí, é o Omekamon, né? Então eu citei o Omekamon em alguns vídeos passados meus, como, por exemplo, um vídeo que eu fiz falando sobre todas as variações de Omegamon que se tem conhecimento, né? O que acontece é que o Omekamon é um Digimon que ele não é bem uma variação do Omegamon. Ele é um Digimon que se passa por Omegamon porque ele não sabe mais o que fazer, certo? Então, se eu tivesse que comparar o Omekamon com alguma coisa, né, para vocês entenderem como ele funciona semelhante ao Mimikyu de Pokémon. Você sabe quem é o Mimikyu? Vou deixar uma imagem dele aí para vocês verem. O Mimikyu é um Pokémon do tipo fantasma, que se passa por Pikachu, porque o Pikachu é um Pokémon muito famoso. O Omekamon, muito mais antigo do que o Mimikyu,
é baseado exatamente na mesma ideia. Ele é um Digimon boneco, ele é do tipo boneco. E quando ele nasceu feito das informações contidas em um computador de desenho, um computador que desenvolvia designs através de desenho. Como o corpo dele era, não dá pra você saber bem, mas ele parecia um bonequinho parecido com uma peça de Lego, né? E o que acontece é que por ele não saber o que ele é, aonde ele pertence, o que ele deve fazer, ele descobriu de alguma forma que os Cavaleiros Reais são muito famosos, né? Provavelmente todo mundo do mundo digital conhece eles, por serem os protetores e tudo mais, e sagrados e tal. E ele decidiu se disfarçar, se vestir como um dos Cavaleiros Reais, para que então ele fosse reconhecido de alguma forma, né? Então ele se vestiu, se fantasiou de Omegamon, de Omnimon, né? Então você vai perceber que o corpo todo dele é semelhante a um Omegamon, né? O corpinho dele já, de Lego, já tinha uma cor meio branca, assim, né? Que é basicamente a mesma cor do corpo do Omegamon. Porém, ele prendeu no corpo dele mesmo, com fita, né? Várias partes que se parecem com as armaduras que o Omegamon usa, como a cabeça do Wargreymon e a cabeça do Metal Garurumon, como os chifrinhos que ele tem na cabeça. O próprio rosto dele parece que é todo feito, desenhado com uma canetinha, né? E vários outros desenhos pelo corpo dele são feitos dessa mesma forma. Inclusive tem a ver com ele de muitas formas isso, porque os ataques dele têm a ver com tinta, com canetinha. Ele leva uma canetinha na mão, como se fosse uma espadinha, e nas costas ele tem basicamente uma caneta de tinta bem grande, que ele usa como foguete para estar atacando, né? Ele, de qualquer maneira, luta de certa forma semelhante ao que o Omegamon faz, né? O Omegamon tem uma espada que sai da cabeça do Wargreymon. Nesse caso, você vai perceber que ele tem uma canetinha na mão, segurando pelo Wargreymon, representa a espada dele, basicamente. E a cabeça do Metal Garurumon, que era para ser o canhão, provavelmente ele usa ela para pegar esse míssel de tinta que ele tem nas costas e atirar nos inimigos como se fosse um tiro-foguete. Então ele provavelmente imita o Omegamon enquanto ele está atacando também. Então eu devo imaginar que em personalidade ele também deve imitar esse Digimon, né? Mas nesse caso não é por causa de inveja, é apenas porque provavelmente ele queria ser desejado, ele queria ser querido pelos outros Digimons da mesma maneira que ele viu que os Cavaleiros Reais também eram. Então, muito parecido com o Mimikyu de Pokémon, super legal, super interessante. E agora a gente vai para a terceira e última conexão extra desse vídeo. E eu vou falar aqui agora da conexão extra mais interessante, provavelmente, que tem a ver com o Bancholeomon. Porque, bom, Bancholeomon é um Digimon extremamente querido de muitas pessoas, ele é muito legal, ele tem uma aparência incrível, ele parece o Jotaro de JoJo's Bizarre Adventure, inclusive ele se comporta quase igual ao Jotaro, tá? A personalidade dos dois é muito parecida também. Então se você já assistiu JoJo's Bizarre Adventure, você sabe basicamente como o Bancholeomon se comporta e o que ele gosta de fazer, né? Se você assistiu Digimon Savers, né, o Digimon Data Squad, você vai ver um Bancholeomon lá também, recomendo que você veja, porque lá ele é um dos melhores Digimons que já apareceram em qualquer anime de Digimon. O Bancholeomon tem uma conexão sim com os Cavaleiros Reais de uma forma bem interessante, mas mais séria do que as outras duas primeiras que eu deixei aqui nesse vídeo. Por quê? Bom, os Banchos, assim como o Bancholeomon, que é o líder deles, são Digimons que superaram muitas dificuldades em sua vida, lutaram muitas lutas, se levantaram de suas derrotas, e dessa maneira eles conseguiram alcançar o nível de Bancho, né? Então eles têm essas roupas, essa capa chamada Gakuran e coisas do tipo por causa deles terem ganhado essa forma, né? Ganhado esse título do Bancho, né? E o Bancholeomon, sendo o líder deles, é o que tem isso com mais força dentro da personalidade dele. E o que acontece é que todos os Bancho possuem uma noção de justiça muito, muito forte. Eles têm uma justiça própria que eles querem colocar, e eles sabem o que é certo e errado, e eles vão ver um vilão e eles vão querer acabar com ele, né? Basicamente é isso que os Banchos fazem, eles são quase como um grupo de aplicar justiça no mundo digital sem terem que obedecer a um líder, vai? Como os Cavaleiros Reais obedecem ao Yggdrasil, por exemplo, né? E o que acontece é que o Bancholeomon, ele vai ver justiça da forma dele. E se ele vê injustiça, ele vai querer aplicar sua justiça, ele vai querer ir lá lutar, ele vai querer ir lá bater no cara e tudo mais, né? E aqui é dito na descrição dele que ele vai ver como mal, mesmo se for uma coisa que essencialmente era boa. Então, por exemplo, se for um dos Cavaleiros Reais aplicando a justiça deles e o Bancholeomon não gostar daquilo,
ele vai querer ir lá tirar satisfação com os Cavaleiros Reais. E se for preciso, ele vai querer bater nos Cavaleiros Reais e derrotar eles. E essa é a conexão que ele tem com os Cavaleiros Reais. Ele não tá nem aí se os Cavaleiros Reais são acima dele, são abaixo dele, são de igual para ele, se eles se sentem superiores a ele. Ele não liga. Ele se importa apenas com a própria justiça, e se ele tá vendo que um Cavaleiro Real tá fazendo uma coisa errada, ele vai querer ir lá tirar satisfação. E se ele precisar subjulgar esse Cavaleiro Real, derrubar ele, derrotar ele, ele vai pôr em prática isso, certo? Ele tem força suficiente para fazer coisas assim, com certeza. Bancho-Leomon é um dos Digimons Mega mais poderosos que existem, em força física principalmente. Inclusive ele tem um Burst Mode que foi mostrado em Digimon Savers, que faz com que ele fique ainda mais poderoso. Além disso, não é mencionado apenas os Cavaleiros Reais aqui, mesmo se fossem os 3 arcanjos, né? O Serafimon, a Ufanimon e o Querubimon. Mesmo assim, se ele vê fazendo alguma coisa que ele sente que não é boa, ele vai querer tirar satisfação da mesma forma, né? Então, super legal, adiciona ainda mais ao Bancho-Leomon esse título de eu sou o cara da justiça super forte pra caramba aí. E não interessa a sua lei, não interessa a sua justiça pra mim, o que importa é o que eu estou vendo. Né? Super legal, mais pontos ainda de cara fodástico pro Bancho-Leomon, super interessante. E essa foi a última adição extra aqui desse vídeo, pessoal. Então, Dias Escolhidos, eu quis trazer esse vídeo também, da mesma forma que o vídeo da semana passada, para mostrar para vocês alguns outros Digimons que têm conexão com os Cavaleiros Reais, mas de uma forma um pouco menor, né? Apenas como uma menção, e que pode vir a ter uma participação dentro da história deles, né? Se por acaso eles aparecerem em alguma história mais pra frente, por exemplo, no mangá, num anime, certo? A gente pode ver algum deles interagindo com os Cavaleiros Reais, e essas histórias dos perfis oficiais deles venham à tona de alguma forma. Então, não deixa de ser importante, é apenas menor do que as outras histórias que a gente veio conversando aqui nesses vídeos, né? Então eu achei super interessante fazer um vídeo dedicado a esses 3 Digimons que têm conexão com os Cavaleiros Reais também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam, tanto do Dracmon, quanto do Omekamon, quanto do Bancho-Leomon e das conexões que eles têm com os Cavaleiros Reais. Por favor, seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Então, Dias Escolhidos, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Fui, Dias Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.